Quero dizer que eu estou muito emocionada de estar aqui hoje, partilhando desse momento incrível. E muito grata ao Senhor por ser sua amiga. E eu peguei o livro hoje, né, e me chamou a atenção começar pelo 365. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Gente, eu começo o Boa pergunta. Porque vocês vão ver que o livro é como se fosse um diário, só que assim, começa 365, aí vai baixando até chegar no 1. É porque quando eu comecei a escrever, eu pensava que os meus filhos viriam no prazo de 1 ano. Porque eu tinha feito uma cirurgia, então o médico tinha falado, daqui a 1 ano você engravida e tal. Então eu comecei a escrever justamente para criar memórias, antes dos meus filhos nascerem, criar meios deles saberem o quanto eles são amados. E aí eu comecei a escrever para eles. Aí foi 365, eu escrevia na agenda, nunca pensei em transformar num livro. Era só para um dia mostrar para eles por quê. Eu falo assim, né? Eu admiro muito o William, como meu marido. Eu admiro muito e eu acredito que é isso que mantém viva a chama, assim, sabe, do amor. E aí, tem dias que são difíceis? São. Aí, nesses dias difíceis, eu recorro a toda a admiração que eu tenho. Então, eu tenho que ter, assim, sempre um estoque, né? Bom, das boas lembranças. Então, eu pensava assim, os meus filhos, vai ter o dia que eu vou estar de saco cheio, que eu não vou estar afim de fazer alguma coisa por eles, para eles. Porque eu acho que é da vida, né? Tal, e aí eu falei assim, não, mas aí eu vou pegar. Ou então, no dia que eles não quiserem me ouvir, sabe assim, que eu falar, e eles forem teimosos, desobedientes, eu vou falar, olha aqui, eu já esperava por vocês. Olha o quanto vocês são amados. Gente, é para vocês verem, eu já pensando nas coisas que acontecerem. Por isso que eu faço muitos planos. Não acontece, eu fico muito frustrada. Mas Deus me criou assim, então eu falo muito para Ele. Me ajude a ajustar aqui as minhas emoções. E aí 365 é porque comecei pensando que ia ser 1 ano. Mas eu passei dias sem escrever, semanas, meses. Tinha dias que eu escrevia mais de um. Começou em 2015 e só terminou em 2020. Eu não posso... fala. E o nome do livro era 365 dias. Eu logo no início até pensei, eu vou lançar 365 dias à sua espera. Só que os filhos não chegaram. Então, assim, enquanto espero. Mas isso me fez lembrar, Miriam, que também, quando você deu o livro para eu ler, né? Eu estava lendo os primeiros, eu falei assim, Miriam, vamos sentar e conversar, querida. Assim, vamos sentar. Queria poder dizer sobre algumas coisas do livro. E aí, depois de 1 ano, que ela me deu essa oportunidade de sentar e conversar. Isso é lento. É que eu não tá. Não, Miriam, não é lento. Cada um tem seu tempo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas aí, porque aí me fez lembrar, né? Porque eu comentei assim, de repente, isso poderia gerar também, né? A criança, de repente, já poderia se sentir também com uma certa pressão sobre ela. Então, foi importante e tem sido importante também todo esse tempo para conseguir olhar as coisas, né, com outro horizonte, ampliar isso cada vez mais, né? Uma coisa que a Márcia me falou e eu já tinha pedido também ajuda para Deus, eu peço, é porque eu não tenho que idealizar filhos, eu não tenho que idealizar as coisas. A gente sonha, a gente constrói, mas as coisas não vão sair só porque a gente idealiza e sonha com aquilo. É realmente viver o que a palavra de Deus diz, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a vontade dele, às vezes, foi mostrada para mim e para o William com um não. E no dia que eu me lembro exatamente do dia que eu falei, William, mas a gente fez tanto, e a gente foi atrás, e teve um não, ele falou assim, mas você não queria uma resposta? Bem tranquilo, e eu, tá, e aí? Aí ele falou assim, você teve, o não também é uma resposta. É aquela coisa que assim, eu me calei, por dentro, eu estava gritando, eu falei, ele tá certo, mas eu não vou falar que ele tá certo. Não, mas assim, eu sei que como Deus, ele é tão misericordioso que ele coloca assim exatamente o que a gente precisa ouvir quando a gente pede. Eu queria ouvir outra coisa, eu queria alguém que eu queria que o William me desse gás para falar, olha, é isso mesmo, para que ele me apoiasse naquele momento com as minhas indagações e os meus questionamentos para Deus. Mas ele foi um canal de Deus, assim, uma bênção para falar, Miriam, não é do jeito que a gente quer. Se a gente confia, a gente precisa entregar a nossa vida. E como é fácil falar, mas viver
não é tão fácil. Por isso que a gente precisa da ajuda